Evangelho segundo a narrativa de João, capítulo 6, a partir do verso 14. Diz assim a palavra do Senhor: Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. E quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar e, entrando no barco, passaram o mar em direção a Cafarnaum, e era já escuro, e ainda Jesus não tinha chegado perto deles. E o mar se levantou, porque um grande vento assoprava, e tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram Jesus estando sobre o mar, andando sobre o mar e aproximando-se do barco, e temeram. Porém, ele lhes disse: Sou eu, não temais. Então eles de boa mente o receberam no barco, e logo o barco chegou à terra para onde iam. Até aqui. Meus irmãos, nesse texto aqui que acabamos de ler, eu comecei no verso 14, porque é importante nós entendermos um pouco o contexto desta passagem. A palavra de Deus nos diz que o Senhor Jesus em tudo foi tentado como qualquer outro homem, mas ele em nada pecou. E nesses dois primeiros versículos que lemos, nós vamos ver aqui que o Senhor Jesus, na sua condição humana, ele estava sendo tentado a se tornar rei sem passar pela cruz. Ele tinha acabado de realizar um grande milagre, que era a multiplicação dos pães e dos peixes, e aqueles que estavam ali, observadores da história de Israel, da lei mosaica, eles lembraram que certa vez Moisés tinha falado que um dentre o povo seria levantado e eles deveriam obedecê-lo e segui-lo como obedeceram a Moisés. Moisés, quando Deus o chamou, ele foi o libertador do povo de Israel, tirou o povo do cativeiro egípcio e depois, no deserto, através de Moisés, Deus também supriu as necessidades do povo, tanto pães, as codornizes e a água que mantinha todo o povo e também os animais. Então, quando o povo viu o Senhor Jesus fazendo aqui a multiplicação dos pães e dos peixes e alimentando uma grande multidão, eles perceberam então que este era o grande profeta que havia de vir. E Jesus percebeu que eles se organizaram naquele momento para pegarem Jesus e constituí-lo rei sobre eles. E o Senhor Jesus, então, vendo a intenção do povo, porque aquilo era muito tentador, de repente uma grande multidão estaria se rebelando contra os romanos e agora estavam constituindo Jesus como o rei verdadeiro deles. E o Senhor Jesus, então, ele se desvia desta tentação e tem em seu coração o propósito de ir ao monte para orar. E nos versículos seguintes aqui, do verso 16, nós vamos ver que os discípulos são orientados
a entrarem no barco e partirem para a outra banda do lago. Aqui é conhecido como o Mar da Galileia, o Mar de Tiberíades, o Lago de Genezaré, são, na verdade, expressões sinônimas de um mesmo lugar. E os discípulos, então, foram orientados a entrarem no barco e passarem para o outro lado, em direção a Cafarnaum. Aqui me chamou muito a atenção, irmãos, porque quando nós lemos no mesmo relato que Mateus fez, no capítulo 14, verso 22, Mateus registra que o Senhor Jesus ordenou os discípulos a entrarem no barco e partirem para o outro lado. Já no Evangelho de Marcos, Marcos relata no capítulo 6, verso 45, que Jesus obrigou os discípulos a entrarem no barco e passarem para o outro lado. Na Nova Versão Internacional, que alguns irmãos já têm acesso, fala que Jesus insistiu com os discípulos para que eles entrassem no barco e fossem para o alto mar em direção a Cafarnaum. Aqui é muito importante para nós compreendermos uma mensagem espiritual para as nossas vidas. Enquanto o Senhor Jesus foi para o monte orar, porque além daquela multiplicação de pães, o Evangelho de Mateus nos dá conta que o Senhor Jesus foi informado da morte de João Batista. Ele tinha sido decapitado e os discípulos de João foram informar o Senhor Jesus do ocorrido. Então, somando esses fatos, o Senhor Jesus foi para o monte orar e os discípulos orientados a entrarem no barco. Uma aplicação espiritual para nós aqui é essa necessidade de entrarmos no barco e partirmos para o alto mar. A importância de nós hoje, que estamos servindo a Cristo, é que a nossa fé na pessoa do Senhor Jesus seja fortalecida. E uma maneira muito eficaz para que esta fé seja robustecida, fortalecida, é quando nós somos enviados para alto mar. É quando a tempestade virá sobre a nossa embarcação. É quando as ondas do mar, com muito ímpeto, baterão no casco da nossa embarcação, sugerindo que ela vire, que nós nos afoguemos em alto mar. E aqui vai a lição para nós. Mesmo o Senhor Jesus estando tão distante no monte, ele à distância pôde ver o sufoco que os discípulos estavam passando. A Bíblia nos fala que os ventos eram contrários, as ondas tinham se levantado em grande altura, e eles já estavam cansados de lutar contra o mar, a fúria do mar, porque naquela região ali, do Mar da Galileia, do Lago de Genezaré, é muito comum se formar de repente uma tempestade. Ventos muito fortes que criavam uma situação que para qualquer pescador era muito perigoso permanecer no mar. Mas eles foram por orientação do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus, mesmo à distância, estava vendo o que eles estavam passando naquele barquinho. A luta, o cansaço, a perseverança, a insistência, e a única coisa que eles tinham era a palavra do Senhor Jesus dizendo: entrem no barco e vão para o outro lado, para a outra margem, em Cafarnaum. Meu irmão, minha irmã, essas palavras aqui confortam o nosso coração, porque nós estamos num mar muito tenebroso,
Estamos num mar muito agitado, mas a palavra que nós temos é a palavra do Senhor Jesus. Eis que estou convosco todos os dias. É a promessa que nós temos. E a nossa fé será robustecida na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos soltar o cabo da nau. Nós precisamos realmente nos entregar aos cuidados do Senhor Jesus. Nós precisamos confiar a nossa vida, confiar a nossa família, confiar os nossos sentimentos, confiar os nossos sonhos, confiar os nossos projetos nas mãos do Todo-Poderoso, porque Jesus está olhando por nós. Mas não é só isso. No texto que nós lemos, nós estamos vendo o Senhor Jesus andando sobre o mar e indo em direção ao barco onde estavam os discípulos. Meu irmão, o Senhor Jesus tem tudo sob controle. O Senhor Jesus sabe de todas as coisas. O Senhor Jesus conhece o mais íntimo dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Ele está no controle de todas as coisas. Ele vê tudo, Ele sabe tudo. E você pode ter certeza de uma coisa: no momento certo, Ele vai entrar com providência naquilo que nós mais estamos precisando. Vai haver a intervenção do Senhor Jesus na nossa vida, mas é no momento certo. Talvez nesta noite nós devamos fazer mais força neste remo. Talvez nesta noite perseverar um pouco mais na oração, no clamor, na súplica ao nosso Deus. Talvez nesta noite eu e você devamos abrir o coração e louvar a Deus com todo o nosso ser, com toda a nossa alma. Vamos louvar ao Deus vivo, e pode ter certeza de uma coisa: no momento certo, Ele vai intervir na nossa vida. Um outro detalhe aqui: quando o Senhor Jesus foi recebido no barco, o mar se acalmou. A Bíblia nos fala que eles de boa mente o receberam no barco. E logo o barco chegou à terra para onde iam. A presença do Senhor Jesus, ela é maravilhosa. A presença do Senhor Jesus nos mostra aqui nessa passagem que Ele está acima de tudo e acima de todos. A presença do Senhor Jesus mostrou nesta passagem que Ele tem poder sobre a criação, que Ele tem poder sobre o mal. Quando nós lemos a passagem da mulher cananeia ou Ciro-fenícia, que deixou a sua filha miseravelmente endemoniada em casa, e foi lá ao encontro do Senhor Jesus pedindo socorro, e quando o Senhor Jesus atende ao pedido daquela mulher, a Bíblia nos fala que naquele mesmo instante, o demônio que a atormentava, a filha dela, se ausentou, saiu, foi embora. Sabe por quê? Porque Jesus tem poder. Jesus tem poder sobre todo o mal. E quando Ele dizer, chega, basta, pare aqui, porque Ele tem poder para fazer isso, meu irmão. Quando Jesus chegou no barco, o mar se aquietou, porque o autor da vida entrou no barco. Porque o Criador entrou no barco e o mar teve que se acalmar, porque o Senhor Jesus lá estava. Meu prezado irmão, minha prezada irmã, acredite,
O nosso Senhor Jesus, Ele chega na hora certa. O nosso Senhor Jesus, Ele tem a providência correta para a nossa vida. E nesta noite, eu quero convidar você a perseverar. Eu quero convidar você a insistir. Eu quero convidar você a continuar batendo nesta porta, porque pode ser hoje que o Senhor Jesus vai abrir. Pode ser hoje que Ele vai escancarar e um milagre vai acontecer na sua vida. Meu irmão, os discípulos se cansavam, estavam esbaforidos naquela embarcação, e a única coisa que eles tinham era a palavra do Senhor Jesus. Nós nesta noite temos a palavra do Senhor Jesus, e nós nos apegamos à sua palavra, porque é fiel, porque é verdadeira, e nunca falhará. Nós estamos firmes na palavra de Deus nesta noite, e vamos avançar, aguardando a volta do Senhor Jesus. Amém?
A paz do Senhor, irmãos, amigos. Gostaria de compartilhar a porção bíblica que está no livro de Mateus, conforme narrativa de Mateus, no seu capítulo 15. Aproveitando o aniversário, terceiro aniversário das nossas irmãs, Departamento de Mulheres, que temos que reconhecer que tem sido uma grande bênção para a vida da igreja. Quando as mulheres se posicionam e procuram a vida espiritual. Então isso é muito importante, que serve de exemplo para todas as irmãs que fazem parte desta igreja e de outras. Então nós vamos meditar sobre uma mulher e falar sobre a perseverança na fé. Diz Mateus 15, verso 21. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom, e eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou-lhes: Sim, Senhor. Porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Vamos orar. Senhor, continuando na tua presença neste culto de adoração a ti, onde temos sentido de uma maneira toda especial a tua presença, que a tua palavra também continue a nos dar as instruções necessárias para cada vez mais termos uma fé que te agrade, uma fé que o Senhor, assim como elogiou esta mulher, dizendo: grande é a tua fé, e cada um de nós também possa ouvir do Senhor, o Senhor dizendo: grande é a tua fé. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Aqui encontramos uma personagem feminina, uma mulher que passava por uma grande tribulação doméstica, vendo rotineiramente, diariamente, um demônio sobre a sua filha. Não sabemos, a Bíblia não fala a idade dessa jovem, mas podemos imaginar que não era nada fácil a vida daquela mulher. Aquela mulher tinha grandes dificuldades de relacionamentos. E aquela mulher praticamente tinha esgotado tudo o que poderia dizer, tudo o que poderia fazer, em termos humanos, naturais, para aquela jovem, sua filha. E ela ouviu falar que o Senhor Jesus estava passando por aquelas regiões de Tiro e Sidom, regiões da Fenícia, regiões acima da Galileia, que era comum o ministério do Senhor Jesus Cristo, e aquela mulher não perdeu a oportunidade. Ela ouviu falar que o Senhor iria passar, e ela então tomou uma decisão, e essa decisão foi ir ao encontro do Senhor Jesus Cristo.
Talvez você também esteja passando por uma necessidade muito grande. Você já procurou todas as possibilidades humanas, previsíveis, possíveis, e você chegou a uma conclusão de que realmente não dá mais. O seu esforço já não tem mais condições de realizar mais nada. Daí que entra a presença do Senhor Jesus. Muitas das vezes nós passamos porque ninguém chega bonzinho para o Senhor Jesus Cristo. Não existe isso. Todos nós um dia estávamos como essa mulher, num desespero de causa. Não víamos mais soluções em nenhuma instância possível. Mas um dia nós ouvimos falar da pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E este nome nos deu um alento. Barreiras sim tinham, como vai ter para essa mulher. Mas a conclusão foi que o Senhor deu a ela o que ela queria. E que nesta noite, você que está aqui também, receba aquilo que tanto você está querendo na sua vida. E a coisa melhor que nós podemos desejar e querer é a pessoa do Senhor nas nossas vidas. Aleluia! Você pode glorificar o nome santo, excelso, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, aquela mulher, nós vemos que, em primeiro lugar, ela tinha tudo para desanimar na sua fé. E talvez também muitos de nós passemos pela mesma circunstância. Tem tudo anormal, às vezes moramos longe, às vezes vir na igreja é uma dificuldade, às vezes estamos sonolentos, às vezes uma coisa acontece na vida familiar que nos impede de estar na presença do Senhor Jesus. Então existia várias circunstâncias e mais. Os discípulos estavam dizendo: Senhor, olha, despede essa mulher. Ela está importunando-nos, está tirando a nossa concentração. E que o Senhor Jesus disse para aquela mulher: olha, mulher, eu vim para os judeus, para aqueles que foram prometidos a promessa. E a mulher então respondeu: olha, eu sei disso, mas a mesa dos filhos, a comida que os filhos se alimentam, as palavras que vêm da boca de Deus, às vezes dessa mesa caem migalhas. Então, eu quero simplesmente as migalhas. Ela se comparou a um cachorrinho. E daí, essa mulher poderia retroceder na sua abordagem com o Senhor Jesus. Mas nós vemos que ela, todo esse desânimo que partiu de palavras contrárias, opostas à aproximação do Senhor, ela foi vencendo essas palavras e foi querendo se aproximar mais do Senhor Jesus Cristo. Então nós aprendemos que essa mulher, ela tinha esta grande fé e nada poderia abalar a sua fé na aproximação do Senhor Jesus Cristo. E isso é muito importante para nós. Nós precisamos cada vez mais como que nos agarrar à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Eu vou contar algumas ilustrações que nos servem de visualização, de janela, para uma melhor compreensão do que nós estamos estudando. Existia um grego chamado Antístenes. E esse Antístenes era comum na Grécia Antiga, as pessoas se aproximar de um mestre, de um filósofo. E Antístenes se aproximou do filósofo, mas aquele filósofo percebeu que Antístenes
era muito lerdo, muito difícil dele compreender as coisas. E o filósofo o retirou da sua presença. Mas Antístenes, o grego, ele retornou. E o filósofo falou para ele: olha, eu vou te dar uma porretada na cabeça para você sair daqui da minha presença. Então ele disse: olha, você tem que ter um porrete muito forte, porque eu vou estar aqui com você, e eu quero aprender com você, aquilo que eu puder, eu vou aprender com você. Então aqui está um exemplo de uma pessoa determinada. Um outro grego conta-se na história que, certa ocasião, ele estava num porto e ele estava segurando um barco com a sua mão direita. E era para ele soltar aquele barco. E veio um soldado do rei Xerxes e decepou o braço direito daquele grego. E ele, incontinente, ele colocou o outro braço esquerdo, segurando aquele barco. E veio novamente o soldado e decepou o braço esquerdo dele. E depois, ele não satisfeito, ele segurou aquele barco com os seus dentes. E veio o soldado e decepou a cabeça daquele grego. Isso é algo que nos mostra pessoas com uma determinação de segurar aquilo que creem como fé na pessoa, por exemplo, do Senhor Jesus Cristo, a nossa determinação de que Ele é o autor e consumador da nossa fé, e nós não podemos ficar com Ele. E a fé, ela não pode ser ajudada. Eu não posso ajudar a sua fé, você não pode ajudar a minha fé. A fé é algo que nós temos de dar individualmente, cada um por si, vamos assim dizer. Eu não posso dar para o meu filho não pode dar para mim, por mais íntimo que nós sejamos, mas é algo que vai brotar individualmente no coração de cada um. Então conta-se que a fé, certa ocasião, ela iria atravessar um rio. Era um rio com muita correnteza. E alguém disse para a fé: olha, vamos um pouquinho mais à frente, porque lá mais na frente o rio é mais estreito, e você vai conseguir atravessar o rio com bastante rapidez. A fé disse para essa pessoa: não, eu vou ficar aonde eu estou, eu tenho que atravessar aqui. Aí a pessoa disse: bom, então eu vou fazer uma ponte para que você possa atravessar essa correnteza. E aí foi juntando pedras para facilitar a fé a atravessar para outra margem, mas a fé se negou a ir. Aí alguém disse: bom, eu vou trazer um barco, o barco vai te pegar e vai te levar para outra margem. Mas a fé disse: não, eu quero atravessar com as minhas próprias forças. E daí o que fez? Tirou as suas roupas externas, mergulhou no rio, e ela sabia nadar e nadou para a outra margem do rio, mostrando assim que ela venceu o desafio daquela corrente. Sozinha, ela venceu a corrente daquele rio e pôde atravessar para outra margem. Muitas das vezes, nós também ficamos nesta mesma situação. Parece que existe um precipício, parece que existe algo inatingível do outro lado, e nós queremos uma ajuda de alguém, mas não. Essa mulher, nós podemos ver que essa mulher, ela não precisou de ninguém, ela tinha uma fé convicta de que o Senhor Jesus Cristo poderia resolver o problema da sua filha. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós podemos ver aqui
que o Senhor, Ele se deleitou com aquela fé. Irmãos e irmãs, o Senhor se agrada da fé de você. O Senhor pode dizer: mulher, grande é a tua fé. Ela não falou, mulher, grande é o seu sentido de maternidade. Grande é alguma coisa que você tenha feito. Mas o que o Senhor destacou foi que aquela mulher tinha uma fé grande. E como eu já disse, o Senhor Jesus Cristo é o quê? É o autor e consumador da nossa fé. Sem fé é o quê? Impossível agradar a Deus. Nós precisamos ser um povo que tem fé, um povo que vê as coisas de Deus se materializando. Louvado seja o nome do Senhor. Se nós não tivermos fé, nada disso vai acontecer no mundo espiritual. Mas quando nós perseveramos em fé, mesmo com barreiras, mesmo com oposições, eu tenho acompanhado o ministério dessas irmãs, e muitas das vezes, elas às vezes compartilham dos seus temores, das suas aflições, mas a minha palavra é sempre: continue, mais um pouquinho avante, dê mais um passo na frente, que o Senhor vai tirando as nuvens, o Senhor vai aplanando os caminhos, e graças a Deus, ontem elas puderem comemorar mais um ano de ministério aqui, e os homens já estão invejosos. Logo, logo os homens também vão estar ali, parelho com as mulheres, e assim a igreja é abençoada. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, se nós não tivermos fé, vai acontecer o quê? Quando o Senhor esteve em Nazaré, que era a sua cidade, o Senhor foi muito menosprezado. Esse aí não é o filho do carpinteiro? Não são os seus irmãos, Tiago, João? Não é filho de José? Então, o Senhor não foi bem recebido na sua casa, na sua cidade. E o Senhor pôde dizer, virando a página, no capítulo 13 de Mateus, o Senhor disse: escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. E não fez ali o quê? Muitos milagres. Vamos repetir: e não fez ali o quê? Muitos milagres. Por causa do quê? Por causa da incredulidade deles. Então, a incredulidade é algo que se manifesta no coração das pessoas, e o Senhor então fica limitado de querer fazer os grandes milagres, e os maiores milagres que nós podemos ver é a salvação de almas. Não existe milagre maior do que o novo nascimento, de ver uma pessoa arrependida aos pés do Senhor Jesus, reconhecendo que é um pecador, que precisa do amor de Deus para a sua vida. Uma pessoa que estava condenada, mas agora está livre, como você, para glorificar o nome do Senhor, para adorar ao Senhor. Não existe maior bênção de quebrar essa barreira espiritual e deixar essa pessoa livre para adorar e bendizer o nome do Senhor. Você quer ter esses milagres? Então nós precisamos tirar a incredulidade. Fala comigo: sai incredulidade, sai deste lugar. Nós queremos fé, aleluia. Nós queremos as coisas de Deus. Então o Senhor, Ele se admirou com aquilo, deixa o coração do Senhor alegre. Uma outra coisa é que a fé, ela manda a resposta imediata. Não tem, olha, vou marcar uma agenda com você, vou falar com você, não.
a resposta do Senhor Jesus foi imediata. Aleluia! Mulher, grande a tua fé, ó mulher, faça-se contigo como queres. Aleluia! Quando você abre o coração para Deus, quando você entrega a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, imediatamente o Senhor vai agir no seu coração. O seu coração é trocado de um coração de pedra para um coração de carne. E se você faz isso sinceramente, quebra essas muralhas que estão dentro de você, o Senhor começa a agir, louvado seja o nome do Senhor. E você se torna uma nova criatura em Cristo Jesus. As coisas antigas vão passando e o Senhor vai operando rapidamente na sua vida. E de repente, aquela pessoa que era um anã espiritual se torna um gigante espiritual, aleluia. Começa a ser instrumento na mão do Senhor. O Senhor começa a agir, dando capacidade, dando discernimento, dando as suas virtudes espirituais. E aí o Senhor vai agindo de uma maneira que nós não compreendemos, que depende muito da soberana vontade de Deus. Aleluia! Então o Senhor utilizou essa resposta bondosa para aquela mulher, e ela recebeu a sua graça. E muitas das vezes nós podemos aguardar um pouco mais, mas o Senhor, Ele sempre vai agir dessa maneira. Por quê? Vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Receba o alívio do Senhor nesta noite, louvado seja o nome do Senhor. Queria ler o texto de Filipenses, capítulo 4, onde Paulo diz as seguintes palavras, no verso... Em Filipenses, capítulo 4, verso 19, o apóstolo diz assim: E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Aleluia! O meu Deus em glória há de suprir cada uma das suas necessidades. E por fim, nós podemos ver que a fé, ela obtém as promessas de possuir todas as coisas. Então aqui o Senhor, no verso 28, pode dizer: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E essa mulher, ela recebeu essa palavra, ela recebeu conforto da parte do Senhor, ela recebeu elogio da parte do Senhor, ela recebeu comando da parte do Senhor, ela recebeu consolo da parte do Senhor. Será que você nesta noite também não precisa receber esta palavra que vem da parte do Senhor? Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou o quê? Ficou sã, aleluia. A palavra do Senhor é a mesma palavra proferida no princípio: haja luz e houve luz. Existe uma palavra latina, Fiat, não é Fiat marca de carro, hein? Não vai querer um Fiat, mas palavra haja luz é uma palavra do latim que significa fiat. Nesta noite, receba o fiat da parte de Deus, aleluia. Uma palavra que vem ao encontro das suas necessidades, como aconteceu com aquela mulher. Ó mulher, grande é a tua fé. Primeiro o elogio: faça-se contigo como queres. Louvado seja o nome do Senhor. Uma palavra criadora, uma palavra de concordância com aquela mulher. Eu concordo que a tua filha vai ficar sã. Uma palavra de consumação. Sua filha ficou totalmente curada, aleluia. É isso que o Senhor faz nas nossas vidas.
Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. E nós estamos aqui caminhando neste caminho santo, e um dia Ele vai consumar a nossa jornada. Por isso Ele diz lá no Apocalipse, capítulo 22, no seu verso 17. Aquele que tem sede, venha, e quem quiser receba de graça a água da vida. Hoje a resposta é vem. Se você está aqui e ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, venha ao Senhor Jesus. Haja o fiat na sua vida. Haja a criação de Deus, a nova criação de Deus na sua vida, para que você experimente este amor inigualável, essa bênção que é viver na orientação de Deus, da sua palavra. Tem alguém aqui que ainda não se entregou ao Senhor? Levante a sua mão e nós estaremos intercedendo pela sua vida. Esse é um momento precioso, aleluia. A igreja esteja em oração, é um momento de oposição. Quando Paulo estava ali fazendo a sua viagem missionária, a cidade de Pafos, existia o procônsul Sérgio Paulo, que queria ouvir a palavra, mas Elimas, um homem chamado Bar Jesus, um mágico, ele fazia oposição para que aquele procônsul não se entregasse ao Senhor. E muitas das vezes tem pessoas que têm o seu coração, querem dar um passo na direção do Senhor, mas às vezes tem vergonha, às vezes algum sentimento que brotou no seu coração, algum preconceito, mas nesta noite, ouça apenas o Espírito Santo de Deus, aleluia, para que você possa tomar uma decisão ao lado do Senhor. Senhor, eis-me aqui, eu quero vir, eu quero estar neste caminho, eu quero, Senhor, esta fé bendita, eu quero que o Senhor seja esse autor e consumador da minha vida. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Vamos levantar um pouco, vamos neste culto que tem sido tão agradável espiritualmente, adore o Senhor agora, aleluia. E se você tem esse desejo no seu coração de estar mais próximo de Deus, saia do seu lugar, vem aqui na frente, nós queremos orar pela sua vida, talvez um conserto na vida, pode vir, nós vamos orar por você, para que você receba nesta noite a graça do Senhor Jesus Cristo. Os irmãos adorem ao Senhor, glorifica o nome do Senhor. Oh, louvado é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor. Se aproxima, Senhor, essas vidas mais de Ti. Oh, aleluia, aleluia. Oh, glorificamos o Teu nome, Senhor, Te adoramos, Te adoramos. Que haja grande fé no meio do Teu povo, Senhor. Que o Senhor possa dizer, faça como Tu queres, aleluia, manifesta o Teu poder, a Tua graça, Senhor, nesta hora, abençoa essas vidas, Senhor, oh Jesus. Você quer recuperar a beleza do seu sorriso? Estão faltando dentes em sua boca? Sua prótese não está mais funcionando? Você não consegue mastigar direito? Precisa remover dentes impactados? Seus dentes estão amarelos? Então venha conhecer a Rinaldi Odonto,
tem estacionamento próprio, você poderá contar com uma agradável cordialidade na recepção, excelente pré-atendimento, avaliação e procedimentos personalizados com os doutores Natan e Natanael Rinaldi. Processos de implantes, extrações e cirurgias são feitas com aparelhos de última geração. Nossa satisfação aqui na Rinaldi Odonto é ver você feliz, com seu sorriso sempre bonito e saudável. Venha conhecer as nossas clínicas. Acesse www.rinaldiodonto.com.br. Telefones: Clínica 1 3233 2540, Clínica 2 3203 2464. Na Rinaldi Odonto você recupera a beleza do seu sorriso.